direita para derrotar o presidente Lula em 2026. Qualquer estudante de primeiro grau tem absoluto conhecimento disso. Então, foi um sofisma, uma boa tentativa de sofisma, mas fracassada. Quero, então, fazer aqui a pergunta, já entrando no outro tema mais delicado. Você é um seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vi isso nos seus materiais, nas suas intervenções. Bolsonaro não esconde sua idolatria por Carlos Brilhante Ustra, o mais infame de todos os chefes de tortura durante a ditadura militar, um regime que exilou, prendeu, torturou e matou milhares de brasileiros, centenas dos quais com os corpos desaparecidos até hoje. Naquela época, sequer havia direito de habeas corpus. Alan, como você certamente sabe, todos os crimes políticos eram julgados pela justiça militar, sem possibilidade de recurso às cortes civis. Mesmo foragido, você esteve entre os que pregavam a intervenção militar, ou seja, o atropelo do resultado eleitoral de 2022. O retorno à tirania dos quartéis seria a tua alternativa para o que chama de ditadura do judiciário? Breno, eu gosto muito de um debate sincero. Você pode mostrar uma publicação minha pedindo intervenção militar? Posso, sim. Vamos lá. Eu espero. Eu gasto meu tempo aí. Pode acompanhar. Não. Vou gastar meu tempo, porque você disse que eu defendi. Eu quero um debate honesto e sincero. Se você está falando que eu defendi, você vai ter que encontrar isso aí. Eu vou ter que abrir um vídeo. Eu dou meu tempo. Eu dou todo o meu tempo para que você encontre isso. Você não defendia intervenção militar? Não, peraí. Você afirmou que eu defendo. Então você tem que provar que eu defendo. Isso vai tomar um tempo. Breno, olha só. Senão, do contrário, Breno, fica assim. Eu assumo algo que você não fez e falou, aí já não é mais uma conversa agradável. Aí já estamos falando de acusações sem provas. Esse material consta de vídeos seus que eu pude assistir. Eu não estou inventando. Acho. Isso me tomará um tempo. Isso aqui atrapalha o debate. Não tem problema. Você vai ter que achar. Você afirmou. Para você afirmar, você teve que pesquisar. Para você pesquisar, você tem a prova. Pode pegar seu tempo todo aí. Eu coloco todo o meu tempo disponível para você encontrar a acusação que você fez. Vamos lá, abrir aqui. Como é que controla isso, Rodrigo e Robertinho? Todo o meu tempo de debate está controlando o tempo aqui. O tempo é do Alan. No tese, ele pode usar o tempo como ele quiser. É meu. O tempo é meu. Você pode procurar aí à vontade. Porque se você afirmou, você pesquisou. Se você pesquisou, você viu, você leu. Um minutinho, porque eu tenho que abrir. Eu não vim com essa. Usa o ChatGPT, usa o Grok. O Grok é bom para isso. Vamos lá. E depois você me dê a lista de quais da JBS, do Banco Itaú, do Grupo Globo, da Odebrecht apoiaram Bolsonaro nas eleições. Dos campeões nacionais, né? Os que dominam a indústria brasileira, o comércio. Tá aqui, eu não vou falar nada. O Jornal Nacional publicou a seguinte mensagem, transcrevendo inquérito sobre você. Alan dos Santos afirma, abre aspas, as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. O declarante responde, opa, indagado sobre o sentido da resposta, opa, desse diálogo respondeu que a expressão opa não está relacionada com as mensagens anteriores, mas está aqui, entre aspas, no inquérito em relação a você. As Forças Armadas precisam entrar urgentemente. Grupos guerrilheiros terroristas, estamos voltando para 68, mas agora com apoio da mídia. Está aqui uma das... Então, por exemplo, se tiver uma incursão de grupos guerrilheiros terroristas... Aqui, você está defendendo, como eu afirmei, você está defendendo. As Forças Armadas
tem que entrar urgentemente. Isso está... Breno, você achou agora, deixa o Alan terminar o tempo de resposta dele. Breno, Alan, agora é seus 5 minutos, tá? Porque senão vai ficar bagunçado. Não é 5, o tempo tá correndo, Alan. Seu tempo tá correndo. Você tem 1 minuto e meio. Eu tenho mais você provas. Tem 1 minuto e meio. Não, eu tenho mais provas. Então pega mais prova, então. E outras matérias. O tempo vai continuar correndo. PF encontra mensagens em que blogueiro investigado, Alan dos Santos, sugere intervenção militar a assessor de Bolsonaro. Mais uma matéria. Outras declarações desse tipo, em que ele, nessas matérias, fala de as Forças Armadas entrarem urgentemente e troca de mensagens sugerindo intervenção militar. Isso aqui está na imprensa. Agora é minha vez. Além de vídeos. Vídeos demoraria mais tempo para eu pesquisar, porque eu tenho que achar o trechinho exato, mas ele está aqui, claramente. Não, agora é minha hora, Breno. Rapidinho, escuta aí, rapidinho. Olha, uma última... 30 segundos. Então, o que acontece? O Breno citou jornal... Tá multado, viu, Breno? Tá multado. O Breno citou jornal da grande imprensa, sobretudo o Globo, que outrora o PT falava que era um grupo golpista, né? Eu tenho saudade da galera do Brizola, que botava o dedo na cara da Globo e não ficava lambendo o saco da Globo, né? Hoje em dia todo mundo usa a Globo como fonte de informação. Pois bem, eu não estou sugerindo intervenção militar das Forças Armadas em um dos 3 poderes. Eu disse simplesmente que era para as Forças Armadas atuarem contra grupos de narcotraficantes, como isso acontece em todos os países. As Forças Armadas atuam contra grupos de narcotraficantes, inclusive grupos terroristas. Então, isso não é um atentado contra a democracia, você querer que as Forças Armadas cuidem de problemas armados dentro do país. Isso não é uma intervenção militar. E aí, ao afirmar algo que eu não disse, por exemplo, ele pegou ali, sugere intervenção militar. Isso é uma interpretação da própria PF, uma interpretação da própria Globo, que não tem uma frase minha ou uma palavra minha dizendo que deve-se ter uma intervenção militar. Pelo contrário, o que você vai encontrar no canal do YouTube do Terça Livre o dia que ele voltar? Ele vai voltar porque eu vou processar o YouTube aqui nos Estados Unidos. Você vai encontrar eu dizendo contra a intervenção militar e sendo, inclusive, criticado pelos apoiadores da intervenção militar. Isso é uma falácia, né? Breno, você tem 3 minutos. Uma sugestão que eu dou, inclusive tem uma galera falando, 3 irmãos, tem que ter checagem de fato. Gente, isso aqui é ao vivo, né? Não tem edição. Checagem de fato é a galera que grava 1 mês atrás e depois começa a colocar checagem na edição. A gente tá ao vivo. Uma sugestão que eu dou, o material que o Breno achar, sobe nas redes sociais dele e aí depois a galera vai lá nas redes sociais assistir no Instagram do Breno e vice-versa. Se o Alan também quiser subir nas redes sociais e mostrar. Bora lá. Tem 3 minutos aí, Breno. Infelizmente, o Alan falta com a verdade. E eu vou aqui mais claramente demonstrar como ele defendeu a intervenção militar, para ficar mais claro, utilizando meu tempo para isso, e ele precisa responder a minha pergunta, coisa que ele não o fez. Né? Coisa que ele não o fez, porque está embutido na minha pergunta se ele defende não apenas a intervenção, defendeu não apenas a intervenção militar no apagar das luzes do governo Bolsonaro, mas se ele defende o regime militar, se ele defende a ditadura militar que existiu no Brasil de 1964 a 1985. Mas vamos lá. PF encontra mensagens em que blogueiro investigado sugere intervenção a assessor de Bolsonaro, diz revista. Isso tudo são pedaços de diálogos do Alan dos Santos com o tenente-coronel Cid por WhatsApp. Isso não é interpretação de ninguém e não tem nada a ver com grupos de narcoterroristas. Alan dos Santos falta com a verdade em relação a isso. Quando ele fala que as Forças Armadas precisam entrar urgentemente, em caixa alta, entrar urgentemente, na mesma mensagem ele diz que ele não via solução por vias democráticas. Como é que as Forças Armadas entram urgentemente em ação? Elas entram para fazer carinho, para fazer discurso? Elas entram para quê? Quando é que as Forças Armadas entram em ação num processo político como o processo que o Brasil vivia no final de 2022? Entram para dar golpe de Estado. É evidente que era disso que se estava falando. Era isso que estava em curso com grupos bolsonaristas na frente dos quartéis desde o dia 3 de outubro. Era evidente que estava em curso, como isso já está comprovado pelo STF, uma trama golpista. As Forças Armadas entrarem em ação, isso está entre aspas, isso foi retirado do WhatsApp do Alan dos Santos. Não é uma interpretação do Jornal Nacional, não é uma interpretação da Globo, não é uma interpretação da Polícia Federal. Isso sai
exatamente do WhatsApp de Alan dos Santos. Ele escreve ainda mais ao tenente-coronel Cid: há necessidade de uma intervenção militar, entre aspas, retirado do WhatsApp de Alan dos Santos. E o tenente-coronel Cid respondeu: já te ligo. Esse diálogo aconteceu no dia 20 de abril, um dia após uma manifestação em frente ao QG do Exército em Brasília, pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Entre aspas, necessidade de uma intervenção militar. Isso está no WhatsApp seu, Alan. Isso está registrado nos autos da PF. Os vídeos com matérias a esse respeito se baseiam nas investigações da PF com provas concretas. Você não pode vir aqui e mentir a nossa audiência. Você tem que enfrentar aquilo que você defendeu. Você tem que justificar, explicar, nem que seja para dizer que você não defende mais isso. Mas isso está nos autos do processo levantado pela Polícia Federal. Entre aspas, é o teu WhatsApp. Não pode mentir, Alan, porque aí a conversa se complica. Alan, sua terceira pergunta, 2 minutos, se quiser comentar um pouco também, fica à vontade. Então, o Breno, ele não citou, né, onde eu queria que as Forças Armadas atuassem. Forças Armadas atuam onde as pessoas estão armadas, né? Eu estou de novo ouvindo o meu retorno aqui. As Forças Armadas atuam onde as pessoas estão armadas. Onde as pessoas estão armadas? Né? No narcotráfico. Toda vez que eu me comunicava com alguma pessoa com relação a isso, eu dizia bem claramente: narcotráfico não vai obedecer piano tocando Imagine e nem conversas democráticas com pessoas armadas, como a do narcotráfico. Então, é bem claro, toda vez que eu falo que é necessário das Forças Armadas agirem, é agir em quem está fazendo o trabalho de oprimir o poder público, como disse o próprio Fernandinho Beiramar recentemente, em matéria no ano passado, feita pela Record, ele interceptações telefônicas da Polícia Federal, dizendo para o chefe do PCC, ele, Fernandinho Beiramar, do Comando Vermelho, dizendo para o PCC que quando as decisões não forem favoráveis ao narcotráfico, que é para matar um juiz ou um desembargador. Então, isso está muito claro nas minhas mensagens. Agora, o fato do Breno não ter visto as mensagens e acreditar numa invasão de privacidade sem crime cometido previamente, eu acho que é próprio, então, né, do hábito dele e do que ele acredita, que você pode obter mensagens privadas de pessoas sem um crime previamente cometido para que a pessoa possa ter a liberdade dela cerceada. Lembrando que eu não tive nenhum crime cometido para que alguém pudesse invadir a minha casa e depois pegar as mensagens privadas de celular. Então, não há um pedido meu de intervenção militar contra um dos poderes da República, mas contra grupos de narcotraficantes. Era a sua pergunta, viu? Então, eu estava só explicando isso. Né? Beleza, é bom explicar. Você tem mais 10 segundos. Ok. Então, a minha pergunta para o Breno Altman é se tudo que ele descreveu da ditadura militar ocorreu durante a União Soviética, sobretudo no seu início, sim ou não? Breno, tá mutado, Breno. Ué, aqui eu não estou mutado. Agora tá... A minha resposta é não. Não ocorreu durante a União Soviética. Na União Soviética nós tivemos situações de extrema violência em circunstâncias absolutamente diferentes, nas quais o país estava submetido a uma sangrenta guerra civil e depois ao processo de coletivização do campo que precede a Segunda Guerra Mundial e, fundamentalmente, a Segunda Guerra Mundial. São situações completamente incomparáveis. Aqui no Brasil nós não tínhamos uma situação de guerra, nós não tínhamos uma situação de conflito armado como a União Soviética viveu, essa comparação não é procedente. Agora, eu aproveito para reforçar o debate anterior, porque ele é muito importante. Alan, vamos falar sério aqui. É assim, eu estou retirando, aspas, tuas, de uma investigação legítima da Polícia Federal. A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério Público, o Ministério Público demandou investigação à Polícia Federal e a Polícia Federal legalmente teve acesso ao seu WhatsApp. Essas são as frases do seu WhatsApp defendendo intervenção militar. Você não pode negar o óbvio. Isso aqui existiu no seu WhatsApp. Isso é produto de uma investigação da Polícia Federal. Não é possível você negar aquilo que está constatado em autos públicos.
devidamente registrados, devidamente investigados. Você defendeu intervenção militar. Você não defendeu que as Forças Armadas lutassem contra o narcotráfico, isso não consta do diálogo. Você não defendeu que as Forças Armadas enfrentassem um inimigo estrangeiro, isso não consta dos diálogos. O que consta dos diálogos do teu WhatsApp de dia 20 de abril com o Tenente-Coronel Cid, o que consta é isso, intervenção militar. As Forças Armadas entrarem neste jogo e entrando, obviamente, favorecendo uma variável golpista, como estaria em curso nos meses subsequentes. Isso não pode haver tergiversação sobre isso, porque isso é uma prova concreta da sua posição. Você pode defender a sua posição da época, você pode dizer que mudou de posição, você pode até dizer que você estava enganando o Tenente-Coronel Cid, que você queria ludibriá-lo e por isso você defendeu uma posição que não era sua. O que você não pode é negar a prova está nos autos. Eu convido a audiência a pesquisar os autos. Os autos são públicos, além das matérias elencadas, as pessoas podem pesquisar esses autos já foram tornados públicos. E você também tergiversa ao debater sobre o regime militar. Você acha ou não que o regime militar era uma ditadura? Você defende o regime militar? Você queria isso para o Brasil? Você acha que essa era uma solução razoável como uma alternativa à derrota eleitoral de Jair Bolsonaro? Você não responde essa questão. Você me pergunta sobre um país que vivia uma outra circunstância histórica de uma guerra sangrenta, ao invés de ir ao ponto, ao invés de enfrentar o debate, sua posição sobre o regime militar, e se você considerava que o regime militar seria uma alternativa à derrota eleitoral sofrida por Bolsonaro. E se é isso que você queria dizer com as Forças Armadas precisam entrar urgentemente, eu defendo a necessidade de uma intervenção militar, sua mensagem ao Cid, você foge da pergunta. Você foge da pergunta. Eu não fujo de nenhuma pergunta. Pode perguntar o que você quiser. E aquilo que você mostrar que tenha sido posição minha comprovada, eu jamais a negarei. Eu não adotarei a sua postura que está negando o que está provado. Isso é muito feio. E isso atrapalha o debate público, Alan. Alan, 3 minutos. O Breno agora ele tem acesso ao meu WhatsApp, né? Ele não sabe o que eu mesmo... Isso é federal, não eu. Ele está me atrapalhando. Peraí, Breno. Eu não atrapalhei em nenhum momento. Eu sei que você não gosta de democracia, mas aqui a gente vai ter que respeitar o tempo. Bem, as mensagens, os autos não estão públicos, tá, pessoal? O Breno está falando isso aí, mas na verdade nem meus advogados têm acesso aos autos até hoje. Eu estou dentro de uma investigação há mais de 5 anos, sem nunca nem ter sido indiciado dentro dessas investigações da Polícia Federal, que ele jura de pé junto que são legítimas. Elas são tão legítimas que eu pude virar na frente dos oficiais, de todos os policiais federais em Nova York, e dizer para eles, eu sou Alan dos Santos, estou aqui, quem aqui quer me prender? E ninguém lá pode encostar um dedo sequer em mim, sendo que o Brasil tem tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos. As leis deixam bem claras que eu posso virar na cara de qualquer policial federal e dizer, meu nome é Alan dos Santos, estou aqui, o que você deseja fazer comigo? Você não queria me prender? Nenhum deles pode encostar o dedo em mim, mesmo o Brasil tendo tratado de extradição e cooperação entre os dois países. Com relação à ditadura militar, o Breno não conhece meu trabalho, então é compreensível que ele queira colocar em mim os estereótipos das outras pessoas que ele deve acompanhar na internet, que ele considera de direita. Eu sou um ferrenho defensor de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que é alguém que falou abertamente, nos Estados Unidos, inclusive, numa entrevista em inglês, eu falo para vocês que estão nos assistindo, assistam essa entrevista do Carlos Lacerda, onde ele critica duramente os militares. E quem acompanha meu trabalho sabe das duras críticas que eu faço aos militares, exatamente pela covardia dos militares de não quererem atuar contra o narcotráfico no Brasil. Eu acho de extrema importância que a Polícia Federal sozinha não cuide disso, a Polícia Militar dos Estados, mas que tenha uma cooperação da Força Armada do país
já que isso atenta contra a soberania nacional. É um problema de segurança nacional. As Forças Armadas têm que, sim, como o Breno bem disse, né, não tocar Imagine, mas pegar fuzil e dar tiro na testa de quem tiver com fuzil na mão, vendendo droga, colocando uma comunidade pobre refém desses fuzis AK-47. Eu defendo mesmo isso abertamente, ninguém nunca vai me ver falando o contrário. E gostaria de perguntar ao Breno, ele não entendeu muito bem por que eu perguntei da Rússia, porque ele falou de 1917, eu queria que entendesse dentro da União Soviética isso não aconteceu, então eu gostaria de perguntar ao Breno se o caso de Solzhenitsyn foi um caso justo dentro das leis da União Soviética e, para além das leis soviéticas, se isso é um direito humano fundamental violado no caso do Solzhenitsyn ou não. Essa é a minha pergunta para ele. Lembrando que é só réplica agora, tá, Alan? Não era pergunta. Era os 3 minutos. Não, ignora a pergunta, Breno, desculpa. Você pode usar ela na próxima. Na verdade, é o seguinte, você tinha o tempo, você pode colocar como você quiser. Se o Breno quiser responder sobre isso agora, ele tem o tempo. É assim que funciona. Mas cada contrário aí é a pergunta do Breno. Aí. Agora vocês estão me confundindo. O que eu tenho que fazer agora é uma pergunta. É sua terceira pergunta. Uma pergunta, sua terceira pergunta. Tá bom. 2 minutos. Então, me cabe fazer uma pergunta. É isso. Sim, não responder ao Alan, porque aí não teria tempo. Tá bem. Então, vamos lá. Só antes, um pequeno comentário. Alan, evidentemente que a Polícia Federal não podia te prender nos Estados Unidos. Nem que houvesse tratado de extradição. Quem te prenderia seria a Polícia Federal norte-americana, o FBI ou o FBI, conforme você preferir a pronúncia, e somente então